Bom, vou fazer uma abertura então, vou falar da greve da CPTM e vou fazer uma recuperação do histórico. Tá? Observe que desde sempre esteve no nosso plano de governo a questão das desestatizações e ninguém faz uma desestatização por fazer. Faz sempre com o objetivo de melhorar o serviço e sempre foi o que nos faltou, trazer investimento, melhorar a qualidade do serviço, universalizar o saneamento, melhorar a prestação do serviço de mobilidade urbana. Nesses dias, a gente tem acompanhado o sofrimento do cidadão e é uma coisa que tem chamado a atenção. A gente acompanhou as imagens das pessoas sofrendo para entrar nos ônibus, sofrendo para ir ao trabalho ou para voltar para casa. A gente sabe que por mais que você opere com contingência, a gente reforçou as linhas de metrô, a gente disparou o Paese, a gente colocou ônibus, reforçamos os ônibus, não é suficiente porque nada substitui o transporte de massa. Não tem como a gente substituir o transporte de grande capacidade, um transporte sobre trilhos, com transporte sobre pneus. Nunca o ônibus vai substituir o trem e o metrô. E a gente acompanhou o sofrimento das pessoas, o sofrimento das mulheres que tinham que pegar o ônibus lotado, gente que está muito duro, que trabalha muito cedo e que não pode, em hipótese alguma, ficar refém de um grupo pequeno, né, que está fazendo pedidos desarrazoados, absolutamente desarrazoados. Observe, tem uma luta aqui que é dita, né, estamos lutando pela preservação do emprego. Ok, e a pergunta é, desde que a concessão foi feita, quem foi demitido? Ninguém. As pessoas foram absorvidas na Artesp, foram absorvidas no metrô, foram absorvidas na própria CPTM, transferidas para a linha 10. Existe uma lei que é de São Paulo, que é a 17293, que é de 2020, que tratava desse tema da absorção das pessoas nos processos de desestatização, que faz parte do conjunto de medidas de reforma fiscal que foram tomadas pelo governo anterior, que já disciplinava isso. Então, e a nossa intenção nunca foi, nós vamos fazer uma desestatização, vamos prejudicar o trabalhador. Não, a gente fez a desestatização para melhorar o serviço e tem uma jornada para melhorar o serviço. Imagina, qual é a nossa preocupação? A gente sabe que nós temos trens obsoletos, nós temos problemas de via permanente, trilho, dormente, lastro, que podem causar acidentes, que podem causar descarrilamentos, que demandam muito investimento. A gente tem problemas de alimentação, a gente tem problemas na via aérea, a gente tem problemas nos trens. É comum a gente ver enrosco de pantógrafo em via aérea, é comum a gente ter problema de falha na via aérea quando tem descarga atmosférica, porque falta aterramento. A gente tem problema nas subestações. Não é por outra razão, por exemplo, que os trens e as plataformas ficam lotadas, porque o nosso sistema de sinalização é obsoleto. A gente poderia operar com intervalos de trens menores, a gente poderia ter headways menores, a gente opera com headways altos, porque o sistema de sinalização é obsoleto. E a gente quer corrigir isso com investimento. O investimento não vai acontecer em 3 dias de operação, mas vai acontecer ao longo de uma jornada. A gente está falando de investir 14 bilhões de reais. Não é pouca coisa. A gente tem, por exemplo, estações que não têm acessibilidade. Isso tudo está no rol das nossas preocupações. Quanto tempo a gente vai gastar para corrigir os problemas de sinalização, para trazer toda a parte de eletrônica, toda a parte de placas, toda a parte de software para fazer adequação, para garantir a interoperabilidade das linhas? 3 anos, pelo menos, de trabalho, para trazer o sistema mais moderno de sinalização que existe no mundo hoje, que é o sistema europeu, para que a gente possa diminuir o intervalo de trens, aumentar a quantidade de trens, diminuir o tempo de viagem, diminuir o tempo de espera, diminuir a pressão nas plataformas. Tudo isso faz parte das nossas preocupações. Tudo isso faz parte do modelo que nós fizemos. E sem nunca abrir mão de garantir o direito do trabalhador, que passou uma vida dedicando o serviço a uma empresa e agora, eventualmente, perdeu uma aposentadoria. Você abre o PDI, e aí a adesão é voluntária, e você garante o emprego. Na segunda-feira, houve uma reunião aqui no Palácio dos Bandeirantes, com a Casa Civil, com a Secretaria de Transporte Metropolitano, onde a gente reafirmou o compromisso com a manutenção do emprego. Mas isso não foi suficiente. Por quê? A gente vê a captura dos sindicatos por grupos extremistas, grupos de extrema esquerda. Ora, nós tínhamos parlamentares discursando na Assembleia que definiu a greve. A gente vê com tristeza, e constata com muita tristeza, que as decisões da Justiça do Trabalho são solenemente ignoradas.
Observe que a Justiça do Trabalho determina que nas horas de pico 80% da força deveria estar trabalhando, e isso não aconteceu. Isso não significa ter 80% efetivo, significa ter 80% da atração. Então, quando a gente pega de 126 maquinistas, só 3 operaram, a gente vê que a decisão foi ignorada. E por que que algum grupo, por que que algum sindicato tem o direito, que nenhum outro brasileiro tem, de ignorar decisões da Justiça? Por que que as decisões da Justiça do Trabalho não têm força? Aliás, se vocês recuperarem um vídeo que tem em uma das assembleias, você vai ver o que um sindicalista falou que ia fazer com a decisão ou com a multa da Justiça do Trabalho. Não sei se vocês já viram isso. Num completo desrespeito ao Poder Judiciário. Agora, o pior é o desrespeito ao cidadão. Então, mostra que hoje o editorial do Globo fala o seguinte, né, de quanto são desarrazoadas os pedidos do sindicato da CPTM. Absolutamente desarrazoados. Ele diz, não, a gente precisa de um compromisso A. E para reforçar esse compromisso, daqui a pouco, no dia de hoje, tem uma reunião de conciliação agora na Justiça do Trabalho, nós estamos mandando um projeto de lei, e esse projeto é de competência do Executivo, onde a gente garante a absorção, a cessão, o empréstimo, o aproveitamento de todos os trabalhadores das linhas 11, 12, 13. Então, se o problema era, eu não acredito na palavra do governo, não acredito na reunião que foi feita, eu desconsidero a ata que foi lavrada na segunda-feira, a gente está mandando um projeto de lei para a Assembleia da lavra do governador do Estado. E aí, o que a gente espera? Que haja o bom senso, que o serviço seja retomado ainda por horário de pico de hoje, porque a gente não quer ver o sofrimento das pessoas no fim da tarde. A gente não quer ver de novo 900 quilômetros de engarrafamento na cidade de São Paulo. Eu tenho que recuperar, e isso não é novo na cidade de São Paulo, palavras do ex-governador Geraldo Alckmin, que disse certa vez que um grupelho de radicais comandava o sindicato e impunha sofrimento da população e que, coincidentemente, essas coisas sempre aconteciam em ano de eleição. Então não é uma novidade, infelizmente. Isso é tático, isso é prático, isso é recorrente e isso é injustificável, isso é desarrazoável. Então, o que o governo está fazendo? Além de todas as contingências, né? Nós sempre tivemos abertos ao diálogo, e aí a tese, né, da falta de diálogo é falsa, porque a gente sempre esteve aberto, a gente recebeu. A tese da manutenção, estamos preservando o emprego. E fala uma pessoa que tenha sido demitida nesse processo de concessão. A empresa não tem condição de operar. Será que não tem? Essa empresa é um grupo grande. Essa empresa opera uma das maiores empresas de aviação do Brasil. E vamos lembrar que a Trivia é Grupo Comporte. A Comporte é da Gol Linhas Aéreas. Eles operam aviação com segurança. Eles já operam a linha 7. Eles operam o metrô de Salvador. Eles operam o metrô de Belo Horizonte. Eles operam o VLT da Baixada. Será que não tem experiência? Aí falaram, olha, houve aquele problema do trem, né, que foi um problema de maquinista, o maquinista percebendo os sinais curto, percebendo a fagulha, não parou a operação, porque era inexperiente. Falso também, porque o operador que estava lá tinha quase 20 anos de casa, que era um operador absorvido da CPTM, não era uma pessoa inexperiente. Parte dos quadros da CPTM foram absorvidos pela concessionária, o que qualquer concessionário faria. A manutenção da trilha é de pessoas da CPTM. Operadores da trilha são de pessoas oriundas da CPTM, porque ela absorveu parte dos quadros, ela contratou parte do pessoal. E o governo está garantindo que vai contratar o resto, que vai absorver o resto, seja na Artesp, seja na própria CPTM, seja no metrô. E a gente já tem um instrumento jurídico para isso. Já tem. Então não é novidade, a gente precisa de um projeto de lei. Esse projeto de lei já existe. Existe desde 2020. Mas, ainda assim, nós vamos mandar um projeto de lei específico para as linhas 11, 12 e 13, para dar mais força ainda e para tirar absolutamente qualquer argumento que exista na direção oposta. O que a gente não quer é ver o sofrimento das pessoas. O que a gente não pode admitir é ver o serviço sendo capturado por um grupo pequeno. Aliás, vocês vão ver nas assembleias, tem pouquíssima gente que decide o destino, e diferentemente do metrô, essas reuniões não têm votação virtual. Então a massa de trabalhadores não participa da decisão.
E aí é um grupo. Você vê, as audiências começam, a abertura começa cumprimentando os representantes dos partidos políticos que estão na Assembleia. A Assembleia que decidiu a greve foi aberta por discurso de parlamentar. Então veja que há, de fato, isso é inegável, um componente político nessas decisões. Há uma vontade de criar o caos e há um descompromisso com as pessoas. Não estão nem aí para a vida e para o sofrimento das pessoas. E a gente sempre disse, nós não vamos mexer com o emprego de ninguém. A gente sempre deu essa garantia. Essa garantia foi dada na segunda-feira na reunião que nós tivemos no Palácio dos Bandeirantes. Vocês estiveram aqui, saíram daqui com uma ata assinada, onde a gente mostrava o compromisso, o cronograma de trabalho, para garantir o emprego para todo mundo. No dia de hoje, nós vamos ter uma reunião de conciliação agora no TRT, estamos mandando para lá o projeto de lei que a gente vai encaminhar para a Assembleia Legislativa. E o que a gente espera? Vamos mandar o projeto de lei com o compromisso que a operação já retorne para o horário de pico de hoje, que é o que a gente quer. A gente não quer mais ver o cidadão de São Paulo refém ou sofrendo na mão da decisão dos sindicatos. Então, essa é a linha do governo do Estado, é isso que a gente está fazendo. O projeto de lei vai estar na mesa hoje na reunião de conciliação, né, para reafirmar o nosso compromisso com os trabalhadores, né, para dizer em alto e bom som, o emprego vai estar garantido. Mas a gente tem que ter estabilidade. Vai ter a mesma estabilidade que já tem hoje, que o regime jurídico não muda. Vai ter a mesma estabilidade que aquele regime jurídico comporta, né, que é o que já existe hoje. Porque nem o estatutário é 100% estável. E isso tem que ficar muito claro também. Agora, a absorção, o direito ao emprego está garantido. Isso é um compromisso nosso. E eu espero que eles tenham um compromisso do outro lado também. Espero que eles retomem imediatamente a operação e espero que a gente possa voltar à normalidade. Essa reunião foi tocada pela Casa Civil, e aí o chefe da Casa Civil está representando o governador. Tanto é falso que é o seguinte, observe, a concessão começou, a gente fez o período de transição, a gente fez a operação assistida, e nenhum dos 4.700 trabalhadores foi demitido. Nenhum. Tem PDV aberto, o PDV é prático, você abrir um PDI, um PDV, e isso sempre fica aberto para adesão voluntária, então ninguém é obrigado a aderir. E a gente foi absorvendo as pessoas. Já tem funcionários da CPTM na Artesp, já tem funcionários da CPTM que foram transferidos para a linha 10, já tem funcionários da CPTM que foram para o metrô. E a gente disse, olha, estamos apresentando aqui um plano para vocês de absorção, inclusive, olha, que efetivo pode ir para cada lugar, botamos várias coisas na mesa e vamos continuar discutindo para garantir a absorção de todos. E já existe o projeto, já existe uma lei estadual que dá a segurança jurídica para que a gente possa fazer isso. E agora a gente vai mandar também um novo projeto de lei para tratar só da linha 11, 12 e 13 para dar mais segurança, se aquela segurança não foi suficiente. Agora, foi tratado sim a garantia do emprego, foi tratado sim a absorção. Vai ser mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho, vai ser pelo relator, vai ser mediada pelo relator do dissídio, né, e vão estar lá pessoas do Estado, da CPTM e da nossa Procuradoria e representantes do sindicato. Governador, bom dia. O que esse projeto de lei vai ter de diferente dessa lei que o senhor já existe, essa lei de 2020 que garante? Não inova muito, a diferença só que a gente vai tratar especificamente da 11, 12, 13. Por que acontece? Existe a narrativa, a gente não tem um conforto, não tem uma garantia que a gente vai ser absorvido. A lei que existe, que está vigente, ela garante a possibilidade de fazer. E a gente vai estender isso e a gente vai citar especificamente as linhas 11, 12 e 13 para fazer absorção, cessão, empréstimo, ou seja, para garantir o aproveitamento de todos os funcionários. Governador, inclusive o prefeito veio comunicado que já havia um acordo, havia conversa com representantes, e depois a greve vem e diz que não tem, que eles não estão seguros. O que é que eles estão pedindo especificamente que ainda não foi dado? Eles começaram numa linha, e aí tem uma volatilidade de proposta, que quando o cara fala, olha, eu garanto, eu quero garantir a estabilidade do emprego. Ok, nós vamos ter emprego para todo mundo, nós vamos absorver todo mundo. Isso nunca foi um problema para o Estado, tá? De verdade, nunca foi. Tanto é verdade, tanto é fato, que aí a pergunta quem foi demitido? Quais foram as demissões que aconteceram? Olha, a gente precisa veja que não tem na pauta, presta atenção.
Não tem na pauta reincorporação de funcionários demitidos. Já reparou isso? Não tem. Porque ninguém foi demitido. Então é o primeiro ponto. Olha, se ninguém foi demitido, por que a bandeira começou a ser a manutenção do emprego? A gente disse, a manutenção do emprego está garantida, a gente vai absorver todo mundo, a gente já começou a fazer as transferências. Aí começa, não, a gente está lutando também pela reestatização. Isso aí fora de questão, não reestatização. Porque a gente acredita. Existe uma jornada de investimento para melhorar o serviço e a gente acredita que esse é o caminho. Isso foi colocado num plano de governo, foi um projeto vitorioso das urnas e que a gente está com coragem executando. Isso não cabe, isso é desarrazoado. Manutenção de emprego, a gente entende e a gente está de acordo. Sempre teve essa questão. E continuamos de acordo. O que não dá é para colocar uma sociedade de joelhos pelo interesse político de meia dúzia. Isso a gente não vai permitir. Governador, caso o sindicato não acate essa proposta dos senhores, quais medidas o governador planeja tomar para conseguir reduzir o impacto na vida da população? A gente vai continuar brigando na justiça para que eles voltem ao trabalho. Porque se a pauta é a manutenção de emprego, eu estou garantindo a manutenção do emprego, não tem mais motivação. A greve passa a ser desarrazoada, ela passa a ser legal. Mas, por exemplo, utilização de mais funcionários de outras áreas, ou até recorrer a esses funcionários que estão na trilha. A gente não vai fazer isso. A gente não vai misturar. A partir do momento que eu passei voltou a operação da CPTM, tá certo? Para que eles tenham, e a gente possa preparar a concessionária melhor para assumir esse encargo lá na frente, a gente não vai misturar as situações. Nós não vamos fazer isso, porque isso é um pé para nós termos problemas de segurança e nós não vamos fazer. Governador, o senhor mesmo explicou e a gente sabe que não tem como os ônibus fazerem esse trabalho dos trens, isso é possível e a gente entende, claro, que esse é um plano de contingência emergencial. Mas hoje mais cedo a gente registrou em diversos pontos da zona leste da cidade muita confusão e também não tinha pessoas ali responsáveis, né? O pessoal passava, os ônibus da Operação Paese passavam reto, as pessoas reclamando muito, não tinham funcionários, e aí a gente logo cedo conseguiu uma nota da Artesp dizendo, olha, quem tem que estar aí é a pessoa fiscal daquele ônibus, é o fiscal daquela empresa. Enquanto isso não se resolve internamente, como que vocês podem melhorar que pelo menos esse plano contingente nesse momento funcione de uma forma melhor? A gente vai colocar mais funcionários, nós vamos orientar todo mundo para que a gente possa dar informação para as pessoas e até usar os veículos de comunicação para a gente dizer como é que vai funcionar, qual o intervalo, onde a gente vai poder buscar esses ônibus. E às vezes as coisas são dinâmicas. Por exemplo, a gente assinou o Paese. De repente a gente viu que o intervalo entre ônibus, por exemplo, no Tatuapé, estava desarrazoador, então temos que reforçar a operação a partir do Tatuapé, fizemos isso. E realmente uma situação de contingência, mas que é impossível dar conta da demanda. E aí você tem a ansiedade das pessoas, as pessoas precisam ir para casa, as pessoas têm horário, as pessoas têm compromisso, as pessoas estão cansadas, eles sabem que aquilo é insuficiente, eles tentam buscar da melhor forma o transporte naquele momento, elas se submetem a uma situação de desconforto, é inseguro no final, a gente fica morrendo, a gente tem o receio de ter um problema, porque é muita gente tentando acessar aquele ônibus naquele momento, é impossível você dar conta da demanda do transporte de massa com ônibus, e a gente tem um caos instaurado. É por isso que eu falo, a gente não pode mais ficar refém de sindicatos, isso é um absurdo, e é uma pena mesmo, porque é um serviço essencial. Os serviços essenciais têm que ter uma proteção e uma garantia pela essencialidade de prestação de serviço. Então, há contornos, há limites até para o direito de greve, isso está absolutamente pacificado. Greves que têm como mote desestatização, e a jurisprudência é pacífica também com relação a isso, são absolutamente desarrazoadas e ilegais, e a gente convive com esse negócio. É uma pena a gente ver que as decisões da Justiça do Trabalho não têm força, são solenemente ignoradas, greve após greve, episódios após episódios. Sindicatos são multados e não recolhem as multas e fica por isso mesmo. Agora, quem vai reparar o dano desse cidadão? Quem vai reparar o dano, o tempo perdido? Quem vai reparar o estresse? Quem vai reparar aquela tensão? Quem vai reparar esse sofrimento das pessoas? Ninguém vai reparar, ninguém vai trazer isso de volta. Governador, gostaria de saber se caso passe essa assembleia e o sindicato não acate, não concorde,
A multa é mantida? Há alguma outra medida mais dura que vocês vão A gente aplicar? vai até o limite, tá? A gente vai ao limite com o judiciário, a gente vai ao limite. Se o TRT não resolver, nós vamos ao TST. Se o TST não resolver, nós vamos ao Supremo. Nós vamos ao limite. Né? Nós vamos à Justiça Comum para pedir a reparação de danos. Nós vamos ao limite para fazer cumprir e valer a lei. Governador, eu vou fazer duas perguntas, uma ainda sobre o assunto, uma mudando, licença. Sobre a greve, tem alguma conversa específica com o Poder Judiciário, com o Tribunal do Trabalho, que teve o governo fazer para adiantar? Veja, aí são as reuniões de mediação. Nós temos uma agora, meio-dia. Então, a gente tem seguido o ritmo. A gente peticionou, a gente entrou com a ação. O desembargador que está com a pauta deu uma decisão, a decisão foi descumprida, e isso nos surpreende, porque sempre é descumprida, sempre é descumprida. É impressionante assim, como determinadas categorias têm direito a descumprir decisões judiciais. Isso é uma coisa para a gente conversar, isso é uma coisa para ser debatida. Por que a decisão judicial? Você vai ter que cumprir uma decisão judicial, você vai ter que cumprir uma decisão judicial, o sindicato não precisa. Não precisa. 126 maquinistas, 3 aparecem para trabalhar, 80% da força de trabalho tinha que ter empregado no horário de pico, 60% nas horas fora das horas de pico. E não vai ser cumprido. E fica por isso mesmo. Foi nesse sentido que dizer, não tem como levar a outra instância. Não, a gente vai levar. Assim, tem hoje, a gente sempre leva, tá? E nunca resolve. A gente tem outra reunião hoje lá na Justiça do Trabalho. Se você pegar a declaração do sindicalista sobre a multa da Justiça do Trabalho, vale a pena resgatar o vídeo, ele fala isso em alto e bom som na Assembleia, você vai ver como é que eles encaram a decisão da Justiça do Trabalho. Extremamente respeitoso. A gente tem que respeitar a decisão judiciária, eles não precisam. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A lei vale para uns, não vale para outros. Não dá para esse pessoal também ter a tutela do judiciário dessa forma. Eu descumpro a decisão, não, mas eles não precisam. A gente precisa, eles não. Isso é um absurdo.